Olá, mais uma vez o professor Sandro Godeiro, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, uma dica de diagramas lógicos. Dessa vez, envolvendo uma premissa no nenhum e outra no algum. Não tem o termo todo para esse exemplo. Vamos ver? Bom, gente, nós temos aqui o quê? Duas premissas, uma no nenhum e outra no algum. Esse tipo de situação não precisa observar se o termo vem antes ou depois do verbo. Mas uma dica que eu posso lhe dar é que a resposta começa no algum. Só que eu tenho 3. Certo? Eu tenho 3. A outra dica que eu posso lhe dar é que começa no algum, mas no meio do texto tem a negativa, a palavra não. Então eu só tenho essa. Isso quer dizer que deve ser a letra B. Agora nós vamos conferir alguns detalhes, certo? Vamos conferir. Então vamos aqui para os detalhes. Vou escrever aqui a primeira premissa. Nenhum professor é veterinário. Algum, no singular, agrônomo é veterinário. Pessoal, para esse caso, o termo comum vai ser eliminado, esteja onde estiver. Então, isso quer dizer que o termo comum, que é veterinário, eu posso eliminar em qualquer posição. Primeira coisa. Segundo detalhe, quem prevalece na conclusão é o algum. Só que no meio do texto tem um não é, ou não são, se for no plural. E isso faz com que eu marque a letra B. Mas vamos à última dica, né? Quando você coloca alguma coisa não é outra, a ordem é importante. Então, o primeiro elemento que vem para cá é o que sai do algum. Porque o algum, ele prevalece na resposta, então ele puxa para o lado dele o elemento que está na mesma linha. Então, aqui eu tenho professor e tenho agrônomo. Então, você tem que começar com agrônomo. E aí, algum agrônomo não é professor. Algum agrônomo não é professor. Alguns agrônomos não são professores. E está confirmado que é a letra B. Aí você diz, professor, e se eu botasse assim, algum professor não é agrônomo? Está errado. Eu vou lhe mostrar isso no desenho. Certo? Então, pessoal, qual foi a dica que eu lhe dei para esse caso muito cobrado em prova? Quando uma frase é no algum e outra é no nenhum, o termo comum ele vai ser eliminado em qualquer posição. Se for, pode ser na diagonal, do lado direito, do lado esquerdo, elimina o termo comum. A solução, que é a conclusão, é alguma coisa não é outra. Alguma coisa não é outra. E o termo que vem próximo, o primeiro termo, né? É o que sobrou da linha que estava o algum, né? Porque prevalece o algum e na hora que ele prevalece, ele puxa o elemento da mesma linha que ele está, né? Primeiro, certo? Bom, podemos ver isso no desenho. Veja bem. Eu vou começar aqui pela frase particular, certo? Acho mais fácil. Algum agrônomo é veterinário.
Vou até colocar aqui o agrônomo que é veterinário, certo? Agora, nenhum professor é veterinário. Então, professor é como se fosse assim, os professores separados dos veterinários. Só que professor separado de veterinário, mas pode ter professor agrônomo. Então você vai botar professor aqui, ó. Como eu digo que pode ter professor agrônomo, aí eu boto uma interrogação. Onde pode existir, eu boto uma interrogação. Como essas interrogações, o que a interrogação quer dizer? É possível. Só não é certeza. Certeza é só esse elemento aqui. Certeza. Que ele existe. O que ele representa nessa figura? Atenção. Ele é um agrônomo, ele é um veterinário, só que ele não é professor. Então, quando ele disse assim, quando eu disse a você que elimine veterinário, que aparece 2 vezes, né? Aí eu fico, ó, eu tenho um agrônomo que não é professor. Por isso a resposta fica assim, ó, algum agrônomo não é professor. Você pode perguntar assim para mim, professor, e se eu dissesse assim, algum professor não é agrônomo? Ele existe? Não. Pessoal, um professor que não é agrônomo, ele deveria estar aqui, ó. Então, ele pode existir. Porque quando ele diz assim, algum, é porque existe. E quando ele existe, é certeza. E certeza não é. Porque olha aqui a interrogação, ó. Então você poderia dizer assim, pode ter um professor que não é agrônomo? Pode, mas certeza não é. Por esse motivo, essa questão com esse método cortando fica muito legal, né? Fica muito simples. E aí, quando for nenhum com algum, você já sabe, né? Que começa com algum e tem um não no meio. Essa é uma dica que você vai resolver muitas questões só olhando para as alternativas. Ficamos mais uma dica por aqui. Não esqueça de contribuir, se inscrevendo no canal, para que novas dicas sejam postadas, certo? Aguardo vocês na próxima etapa. Tchau, pessoal. Valeu!